Olá, eu sou a professora Raquel Veiga e sou professora de artes da Rede Municipal de Ensino de Belém. E hoje eu tenho o prazer de poder compartilhar com os alunos do C3, sextos e sétimos anos, uma aula muito interessante. Algo que com certeza vocês já viram em algumas aulas na escola. E a gente, nesse período que estamos vivendo, ele vem somar, vem nos trazer momentos bem interessantes para a gente em casa, para a gente fazer com o papai, com a mamãe, com os irmãozinhos, com os primos, aqueles que estiverem próximos da gente, né? Porque nós sabemos que nós não podemos estar passeando em outros lugares. Então, por isso que essa aula, e ela também vai ser veiculada para tantos outros alunos, que depois, quando vocês voltarem para as escolas, que vamos estar muito esperando por vocês, com essa expectativa, vocês vão poder compartilhar com os nossos colegas, com os colegas de vocês, com os nossos colegas professores, né? Lembra que eu disse para vocês no início que eu sou uma professora de arte da rede, tudo bem? E hoje nós vamos falar, como eu disse a vocês, sonoridades do meu mundo e do outro. O que diz isso para nós? Sonoridades do meu mundo e do outro. Bom, as sonoridades que existem, e eu sei que em algumas aulas já foi dito isso por um grande amigo e professor, Salomão Habib, falando um pouco da história dos sons, porque nós humanos, desde que nascemos, nós produzimos sons, não é mesmo? E esses sons são os sons naturais e sons culturais. Aí vocês podem me perguntar, mas Raquel, por que tem sons naturais e sons culturais? Onde estão essas diferenças? Nós vamos descobrir, nós vamos passo a passo perceber. E eu sei que vocês já sabem, o que é legal é a gente poder perceber aonde eles estão e poder identificar. Porque é isso que é muito interessante para nós sabermos identificar. Porque eles já estão aí conosco, transitando conosco diariamente. Ao acordar e ao dormir, nós já temos sons o tempo todo conosco. Agora, saber que eles não são barulhos, saber que eles não são, como algumas pessoas dizem, barulhos, são ruídos, são sons da natureza, são sons produzidos pelo homem, são sons produzidos por todo o sistema que nós estamos. Então, isso é interessante a gente poder identificar, vocês não acham? Eu acho muito interessante a gente poder saber disso. Os sons naturais, eles são exatamente tudo aquilo que está ao nosso redor. Não é? Tudo aquilo como, lembra que eu disse, que ao acordar, ao perceber os sons, aquilo que nós produzimos são sons naturais. Né? Esses sons, como eu posso identificá-los? O grunhido, o correr, o pular. O que os sons dos humanos, nós humanos, o que é que nós produzimos? Gritos, choros, gargalhadas, conversas, sussurros, espirros, assopros, assobios, vozes diferenciadas, né, que com certeza nós gostamos de fazer, cantadas e faladas. Silêncio, uma coisa que nesta idade a gente tem muita dificuldade. Lembra quando eu converso que não existe som se não houver o silêncio? O silêncio, ele é primordial para todos nós. E às vezes é tão difícil a gente descobrir a importância dele. Os nossos passos, os pulos, os arrastos, o engatinhar de um bebê, rodar, cirandar, corridas e outras tantas formas que este corpo aqui, que este corpo aí produz, são formas não só de movimento, mas também tem som em tudo isso. Você pode dizer assim, quando, Raquel, que tudo isso tem som? Com toda certeza tem. Se você tiver bem atento, bem sensível a perceber, você vai ver que todas essas movimentações do nosso corpo
produzem sons. E aí, a gente vai falar de uma coisa que com certeza meus colegas em todas as aulas falam sempre isso a vocês. A arte, ela está interligada, ela está completamente conectada uma na outra. As artes visuais, a música, a dança, as artes cênicas. Não é? Por quê? Porque nós somos um conjunto, então a arte não é diferente, não é mesmo? E por isso que essa lindeza da gente compreender como a paisagem sonora, ela é tão forte, ela é tão intensa e às vezes a gente não consegue identificar isso. Mas por isso que é legal, a gente está bem sensível a perceber, bem atento a estar em todas essas ideias que eu coloquei para vocês. Lembrando que depois no blog eu vou estar colocando para vocês questões que vocês vão estar sendo aguçados para falar sobre isso, para escrever sobre isso, para pesquisar sobre isso em diversos lugares. Porque imagina, falar de som sem fazer som é difícil. Por isso que aqui atrás eu trouxe alguns instrumentos, porque não só eles são as formas da gente produzir sons, tá? Eles são uma das formas, mas nós que temos o nosso primeiro instrumento, que é a nossa linda voz, ela já é esse instrumento, ela já é uma forma de produzir. E aí a gente vai descobrindo que no nosso corpo nós podemos fazer sonoridades, nós ao gargalhar, como todos esses que eu citei, tudo bem? E aí, dos não humanos, olha aí, grunhidos, espirros, latidos, miados. Quem são esses não humanos? Vocês já sabem, né? Os não humanos, mugidos, trotes, cantos. Olha os cantos, tanto nos humanos quanto nos não humanos, que são os animais, os seres vivos todos. Rugidos, rastejos, nados, relinches e muitas outras formas. Eles têm de nos mostrar que eles também produzem sons. Tudo bem? E para isso agora, nós vamos ouvir uma canção de uma grande compositora da nossa música brasileira, que se chama Marlui Miranda, e ela tem uma canção que fala dessa identidade indígena, que é uma coisa muito rica para nós, não é mesmo? Que é a nossa etnia, e nós vamos ouvi-la agora, para nós esquecermos de tudo e pensar um pouquinho no que ela vai dizer. Vamos lá?
E aí, gostaram? Eu amo essa música. Eu amo porque ela fala e deixa a gente dentro dessa atmosfera linda de perceber os sons, de perceber a riqueza, ainda mais com todo esse cenário, não é? E aí, como a gente vê a riqueza dos sons naturais, não só nela, mas em tantas outras possibilidades. Agora nós vamos falar dos sons artificiais. Dos fenômenos naturais, como os trovões, os raios, as trovoadas, as chuvas, os pingos, as ondas, as enchentes, as inundações, eles também estão nessa configuração, né? Que são produzidos, que estão na nossa natureza, que estão no nosso ecossistema, né? Porém, a riqueza deles é a gente saber que eles não são produzidos pelo homem, mas eles estão aqui. São fenômenos naturais, como o nome já diz. A riqueza que a gente tem com as nossas chuvas, sejam elas finas, grossas, garoas, em outros lugares elas têm outras disposições, estão dentro dessa realidade dos fenômenos naturais, né? Que como nós, humanos, produzimos, a nossa linda natureza faz, não é mesmo? Agora, nós vamos aos sons artificiais. Este nome artificial já lembra que não somos nós. Nós inferimos neles, nós estamos muitas vezes neles, mas são sons que são produzidos por diversas realidades, não só humanas, né? Nós temos as máquinas, nós temos máquinas diversas, né? Principalmente nessa contemporaneidade que nós vivemos, nós temos diversas. Motores, centrais de ar, bebedouros, ventiladores, rádios de bairros comunitários, rádios de estúdios, tratores, ruídos, construções. Vocês já viram quanto que o homem produziu de tanto ruído? Festas, aparelhagens, não é? Jogos esportivos, jogos teatrais, instrumentos musicais, televisores. Olha aí, gente, vocês já perceberam o quanto que tudo isso produz som? O quanto que isso tudo, alguns produzem ruídos, não são barulhos. Lembra que eu falei no início? São ruídos. Por quê? Porque ruídos são atritos sonoros, são atritos que o homem produziu, que essa estrutura desse mundo que estamos vivendo produz, não é mesmo? Podem ser configurados como barulho, mas a gente já, como alunos de 6º e 7º ano, pensa, são ruídos, não é mesmo? Tá? E aí a gente agora vai ouvir 2 exemplos de ruídos artificiais, de sons artificiais que nós humanos criamos. Tudo bem? Vocês perceberam, então, que isso, como eu já disse anteriormente, são ruídos, são sonoridades que nós produzimos, que o homem em grande escala tem feito. E lógico que isso aí são 2 exemplos, mas nós temos diversos e vocês aí é que vão perceber. Vocês vão pesquisar e, obviamente, vocês já pesquisaram, vocês já também perceberam no entorno da gente, no caminhar para a escola, no caminhar para a igreja, para a festa, para algum lugar, antes desta pandemia, antes deste momento que nós estamos, o quanto que nós temos ao nosso redor esses ruídos. E essa paisagem sonora, ela é semelhante à paisagem sonora que eu apresentei a vocês, por exemplo, na música da Marlu e Miranda? Quando nós estamos nos nossos interiores, será que é dessa forma que a gente percebe em alguns momentos os sons dos pássaros, os rios, os nossos igarapés, as ondas? Será que são semelhantes a esses ruídos que temos dos ônibus, dos caminhões, de tudo isso que está ao nosso redor? Isso tudo é para a gente refletir.
Isso tudo é para a gente pensar. Isso tudo é para a gente ver em que mundo nós estamos e o que é que desejamos. Lembra quando, com toda certeza, meus colegas falam isso a vocês? O que a arte tem a ver para a gente? O que ela significa? Quais são as razões de isso existir para nós? Além do prazer, além da delícia de contemplar as obras de arte, de ouvir uma música, de ouvir uma peça de teatro, de ver tantos trabalhos visuais de artistas, nós temos que perceber o quanto que esta sensibilidade vai nos fazendo perceber todas essas agressões que nós, humanos, recebemos. O quanto que isso tudo está aí e que às vezes nós não refletimos e vamos sendo engolidos. Ei, será que eu preciso disso tudo para viver? Será que eu preciso disso tudo para realmente viver de uma forma mais organizada, mais equilibrada em mim mesmo, mesmo sendo pré-adolescentes e adolescentes como vocês são? Mas isso é para a gente pensar. Isso é para a gente continuar pensando, tá ok? E refletir sobre isso e como as nossas posturas e as nossas atitudes podem modificar. Sons artificiais. Lembra que nós falamos que nós temos 2 tipos, né? Essa realidade que nos encontramos. Máquinas diversas, motores, centrais de ar, bebedouros, ventiladores, rádios de bairro, rádios comunitárias, rádios de estúdios, celulares, construções, festas, jogos esportivos, jogos teatrais, instrumentos musicais, buzinas, ônibus, demolições, desabamentos, televisores e tantos outros. São sons que o humano produziu, né? Lembra que estou falando sempre para vocês acerca dessa diferença de denominar entre barulho e ruído? Que os ruídos, eles são essa produção humana, essa produção dos atritos que o homem foi durante décadas e décadas produzindo. E hoje nós estamos num grande boom de todo esse ruído. E a necessidade da gente refletir sobre. E agora nós vamos ouvir 2 sons. E que com toda certeza, depois, quando nós terminarmos essas aulas, vocês vão poder pesquisar mais, encontrar mais acerca deles. E aí, vocês vão realmente refletir sobre quando vamos a caminho da escola, da igreja, das festinhas, vamos para a casa da vovó ou de qualquer outro amigo. Não nesse momento, né, gente? Mas quando nós tínhamos essa prática, olha o que acontecia com a gente. Esses sons estão aí. E aí a gente parou para perceber o quanto que isso pode, às vezes, nos incomodar, nos trazer desconforto, relações, às vezes, até perturbadoras, ou elas são semelhantes àquilo que a gente ouve, daquilo que é produzido pela natureza, como nós ouvimos na canção da Marlu e Miranda, ou dos outros sons que estão ao nosso redor. Tudo bem? Vamos lá ouvi-los? E agora, como podemos viver e conviver com os sons naturais e os sons artificiais produzidos durante nossa história na Terra? Olha aí, gente, um pouco da história do homem e suas produções sonoras. Na nossa pré-história, por exemplo, como foi que esse homem fez? Ele foi investigando, ele foi cultivando, ele foi produzindo, ele foi tocando. Lembra que eu falei aqui atrás, eu trouxe a exemplo as flautas doces, e lá atrás, na pré-história, o que o homem descobriu? Que os ossos dissecados, aqueles ossos de animais, os fêmurs, principalmente os fêmurs, grandes, né? Produziam sons
sonoridades. E a partir disso, a gente vem caminhando nessa nossa história de descobrir que essas sonoridades, elas estão conosco. Tanto as sonoridades artificiais quanto as sonoridades naturais, né? Então, a gente não pode perder de vista que essa capacidade que lá atrás, os homens mais antigos, que com certeza vocês sabem quais são, eles descobriam tocando rochas, pegando as peles secas de animais mortos, né? Lógico, e colocando no orifício e produzindo sons, saíam sons. Eles começavam a partir disso a se comunicar. Através disso, não só muito antes da própria fala, e essa sonoridade já existia. Então, o quanto que isso é rico para nós. E o que é que nós temos feito com isso hoje? O que é que nós produzimos hoje? Não só os sons dos instrumentos que aqui temos, como teclado, violão, uma grande orquestra, uma grande banda, ou bandas de instrumentos percussivos, sonoros, melódicos. Todos esses existem, mas e nós? Nós humanos, onde nós estamos na produção desses sons, né? Então essa é a riqueza dessa reflexão que a arte faz com a gente, dessa paisagem sonora que se apresenta a nós o tempo todo, e que nós estamos aqui não para passar por elas sem perceber. Nós somos agentes que podem fazer mudanças, que podem e devem, através da nossa sensibilidade, da nossa percepção no todo que ao nosso redor está. Tudo bem? Concluímos então que a propriedade da sonoridade ou do som se encontra em duas categorias. Lembra? Sons que estão presentes desde o princípio da civilização humana, o que significa dizer que é de onde nós humanos temos registros. Tudo bem? Compreendam isso? Os sons são formas de comunicação e de expressão humana e de outros seres vivos também, não só um atributo nosso humano, mas, como todos nós sabemos, os não humanos, seres vivos de todas as espécies, eles produzem sons. Os sons estão nas formas de reprodução artificiais, encontrados nos mais diversos ambientes. Lembra? Não esqueçamos disso. Em todas as formas eles estão. Por isso, meus queridos, vamos fazer sons. Vamos produzir sons, vamos fazer aquilo que muitas vezes estamos aí, às vezes até com legal no aparelho celular, num aparelho, outro aparelho eletrônico, mas nós humanos que temos essa capacidade fantástica de produzi-los. Não esqueçam que vocês têm o corpo, vocês têm a possibilidade de fazer, inclusive com latinhas, com cabos de vassoura. Olha aqui atrás o que nós temos, né? Que são produzidos também nas escolas, né? Nas oficinas de construção de instrumento, como nós humanos que criamos isso. Então, essa é a linda possibilidade que, lembra o que eu disse a vocês, a arte vai fazer isso com a gente. A arte nos impulsiona a mediar nossa cultura, a refletir sobre tudo que nós temos no nosso entorno e olha, o que é que eu posso criar, o que é que eu posso investigar. Foi assim lá com os homens, lá atrás dos homens das cavernas, e hoje nós continuamos com a mesma capacidade inventiva, com a mesma capacidade criadora. Isso não ficou para lá e é por isso que nós temos que entender que toda a tecnologia que está ao nosso favor, ela não pode deixar com que a nossa criatividade se sobreponha, que ela possa criar, que ela possa ser o primeiro lugar a nos disparar, cantar, assobiar, tocar um instrumento. Ai, professora, mas eu não tenho instrumento, mas você pode criá-los. Você tem cabos de vassoura, lembra que eu falei? Você tem latinhas de refrigerante, você pode copinhos descartáveis, todos esses, você pode construir seu instrumento e você fazer esses sons. E você descobrir que que 2 tampas de panela, você produz um som. Então, queridos, está em nós essa capacidade de criar, de produzir.
Um grande abraço a todos e lembrem-se que lá no blog eu vou colocar as nossas 10 questões para a gente trocar essas figurinhas. Com toda certeza eu vou esperar por vocês lá, observando, cutucando, sabendo o que tem de novo. E o que eu quero saber é o que vocês de novo vão me dizer, tá certo? Porque eu sei que aonde, em cada bairro, em cada lugarejo que vocês estejam, em cada rua, tem novidades que eu, Raquel, não sei. Eu não posso estar em todos esses lugares, mas eu sei que cada um tem uma riqueza em cada bairro que nós moramos aqui nessa nossa linda cidade. Tudo bem? Então, mais uma vez, um grande abraço, bom estudo e esse é o que eu tenho a dizer a vocês.